Depois da Érica eu vou falar. Presidente, eu começo a minha fala expressando a minha preocupação com a matéria que chegou ao meu conhecimento, que diz respeito a ameaças que Vossa Excelência estaria sofrendo. E aqui diz que o senhor tem recebido uma série de ataques do que poderia se chamar de uma milícia virtual. Ataques como um tiro na testa, daqui eu não erro, tiro na testa, deste comum, na cara lavada, e saindo, inclusive, mensagens do filho do presidente da República, que diz: vagabundos do país se uniram contra o governo para tentar torná-lo inviável. Isso é uma lógica de quem expressa uma posição como essa para poder tentar cessear o parlamento brasileiro, acha que as ditaduras são normais e naturais e não percebe que há poderes neste país que devem funcionar de forma autônoma e harmônicas, mas de forma autônoma, para que se tenham os pesos e os contrapesos. Ou seja, é encarar que a faixa presidencial é um salvo-conduto para que seja calado o próprio parlamento. Eu diria isso porque nunca vi o parlamento ser tão desrespeitado. Nós temos, por parte do presidente da República, a edição de 180 decretos, onde ele busca substituir a função do parlamento em construir uma legislação, atualizá-la e cumprir a sua função precípua pela sua própria vontade e substituí-la pela emissão de decretos. Além disso, nós vimos o posicionamento desta casa acerca de um item de uma medida provisória, e essa casa, de forma soberana, argumentou que a demarcação das terras indígenas deveria ficar na própria FUNAI, e em seguida nós vimos esse item ser vetado e ser emitida uma nova medida provisória com o mesmo conteúdo do que esta casa já se posicionou. Eu digo isso porque é preciso que a gente respire os ares da democracia. E esses ares só podem ser vivenciados por esse país se nós tivermos o respeito a este parlamento. Nós não podemos ter esse nível de ameaças de uma milícia virtual, que, aliás, as milícias literais também estão na antessala do Palácio do Planalto, que tem muita coisa que explicar, inclusive como o avião presidencial estava carregado de drogas ilícitas, e dentro de um avião presidencial. Então, portanto, eu começo a minha fala dizendo que cabe a esta casa exercer a sua função ou cumprir o seu ideal, o ideal que é construído e tecido com os fios da independência dos poderes e da própria democracia. E dizer que nós não podemos aceitar como verdade o que é fantasma, ou o que é mito, e as verdades que o governo busca construir são verdades que embotam um processo de discussão. Dizer que a única solução para esse país é esta reforma, que em verdade retira o direito à aposentadoria de parte substancial da população brasileira, tem que ser contestada, porque não corresponde à própria verdade. Aliás, de construções de soluções mágicas mentirosas a construções mágicas mentirosas, neste caminho trilhado, o Brasil amarga quase 14 milhões de desempregados. Somado com os desalentados e os subempregados, por volta de 30 milhões de brasileiros e brasileiras, quando foi dito que aprovar a reforma trabalhista iria gerar os empregos que, ao não existirem, jogam na vala do desespero, da angústia e da exclusão social parte substancial da população brasileira. E agora se constrói uma solução mágica que tem um viés patológico. As soluções mágicas, elas são sempre criadas por comportamentos obsessivos. E eu diria que se quer dizer que esta reforma, que reafirma um modelo de Brasil, que é o modelo de Brasil
onde nós temos a dominação da acumulação do capital na mão do rentismo e de um capitalismo improdutivo. Porque aqui o que se diz com a reforma? Se destrói um dos mais profundos sistemas de proteção social. Mais de 80% dos idosos desse país são protegidos socialmente pela Seguridade, que vai ser fragmentada. Vai ser fragmentada, se aparta da Seguridade os seus elementos fundamentais que se trançam e que constroem esse regime de proteção social. Nós estamos vendo no mundo inteiro que a Previdência não é problema, Previdência é solução para um país que ainda não fez o luto das casas grandes e senzalas e que guarda as marcas na pele e na alma dos grilhões da escravidão. Então, portanto, Previdência significa proteção social. Nós temos a Previdência dentro da Seguridade Social. Na Seguridade Social, a destinação de impostos para que ela possa se sustentar enquanto uma política de proteção social que se quer destruir nesse momento. Por 20 anos, a Previdência ela foi absolutamente superavitária. E se nós considerarmos os impostos que deveriam estar sustentando a Previdência Social e a Seguridade Social, nós vamos ver que a Previdência ela tem 3 formas de funcionamento ou de financiamento. Tem como financiamento a contribuição laboral, a contribuição patronal e o próprio Estado. E o Estado quer se retirar desse processo de construção de um sistema de proteção social. E digo que se nós analisarmos a Noruega, que não cedeu o seu petróleo para as grandes petrolíferas internacionais, como fez o Brasil. Se o Brasil quer economizar, se o governo quer economizar 1 trilhão, vamos então efetivar uma política tributária que taxe as grandes fortunas ou que taxe lucros e dividendos, porque o Brasil é um dos únicos países do mundo onde não há esta taxação. A Noruega, a Previdência, é sustentada com financiamento do Estado em por volta de 70%. Dos países mais ricos do mundo, por volta de 30% da Previdência é custeado pelo próprio Estado. Aí se constrói um déficit a ser pago com o regime geral da Previdência, porque a grande economia que se fará é no regime geral da Previdência, aqueles que têm aposentadoria em média de R$ 1.300. E ali o que se faz com relação às aposentadorias das mulheres? As mulheres trabalham mais do que os homens e trabalham, em média, 5 anos a mais do que os homens. Por isso, tem uma aposentadoria com tempo diferenciado, seja idade ou seja tempo de contribuição. E aqui se diz que esta é uma reforma que vai favorecer a população pobre deste país. Vai favorecer a população pobre, porque se diminui a alíquota de 8% para 7,5%, mas se aumenta em 5 anos essa contribuição. Ao final das contas, nós vamos ter 30% de aumento da contribuição dessa faixa salarial daqueles que deveriam se beneficiar com a própria Previdência. E o governo vai construindo as suas próprias mentiras e se negando a exercer uma função, que é ter uma função de elaborar um projeto de desenvolvimento nacional, que possa reestruturar as cadeias produtivas e sair das garras de um capitalismo improdutivo, que é apartado do mundo do trabalho, que é apartado do mercado interno, porque nada produz, que não é territorializado, porque não precisa, inclusive, de infraestrutura, porque não tem produção para ser escoada e aumentar a sua competitividade. Nós estamos vivenciando esse caráter cruel de uma reforma da Previdência, onde nós vamos ver que a população de baixa renda vai ser penalizada. É uma reforma misógina também, uma reforma racista, porque a expectativa de vida desse país, a expectativa média de mais de 53% dos municípios, ela é menor do que 65 anos de idade. Essas pessoas não vão se aposentar. Por isso, nós temos uma posição muito clara. É preciso trabalhar os financiamentos. E para concluir, presidente, peço a sua generosidade para mais 30 segundos, nós deveríamos seguir o exemplo da Bolívia, que reviu a capitalização
e que é um dos países que mais cresce na América Latina e que diminuiu em 5 anos o tempo para que as pessoas possam se aposentar. Para os mineiros, porque é um absurdo que nós tenhamos uma reforma que tira as aposentadorias especiais por categoria, porque tem categorias que têm um serviço penoso. A Bolívia, os mineiros, a cada 1 ano trabalhado nas minas, você tem 2 anos de diminuição do tempo de contribuição. E eu concluo apenas dizendo que a renda da população, a população trabalhadora nesse país, quanto menor a renda, mais ela vai ser absorvida completamente pela economia. Mais ela vai ser absorvida completamente pela economia, porque ela se dedica ao consumo que ativa cadeias de produção. E ali, deputado Samuel Moreira, se me permite tirar até 2 salários mínimos, o abono salarial, é aprofundar as desigualdades. Sei que o seu relatório mitiga este processo do processo original, mas ainda penaliza sobremaneira aqueles que teriam direito a um salário a mais. E, por fim, Vossa Excelência sabe, conhece, que é um movimento das pessoas com deficiência, o que já realizou algumas audiências públicas nesta casa e que exige que nós tenhamos um prazo diferenciado, um tempo diferenciado de atuação no mercado para ter o direito à aposentadoria e que nós não tenhamos periodicamente a avaliação da deficiência para aquelas pessoas que têm deficiência grave, intelectual ou mental. Ou seja, é preciso fazer justiça nesse país. E essa reforma da Previdência, como ela está posta, ainda que mitigada em vários aspectos pelo relatório apresentado, mas ela ainda permanece com um coração pulsante, que é de uma profunda crueldade e que vai aprofundar as diversas desigualdades neste país.